Atos, capítulo 16, o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta. Ó Deus, tua palavra que fortalece a nossa fé nesse momento. Fala conosco, fala a tua igreja. Senhor, me coloco nas tuas mãos, sim, ó Pai, como instrumento. Ó Deus, que eu venha ser, ó Deus, canal, que eu venha, ó Deus, estar atento ao que o Senhor quer falar comigo, com a igreja nesse momento, que eu diminua, que o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, mostra, revela, direciona, dá a revelação daquilo que queres falar nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que possamos ouvir a tua palavra, guardar e praticar a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Atos, capítulo 16, que nós lemos, é um capítulo muito pregado, muito ensinado, por causa do contexto que nos ensina, e já nós vamos chegar lá, falando, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então conhecemos muito, só que nessa noite nós vamos falar sobre que homem de Deus, que homem é você, que mulher é você. Homem, como você foge? Mulher, como você foge? Ou você está na presença de Deus e segue a direção de Deus? Nós vemos aqui, só para entendermos o que tinha acontecido. Se você voltar ao início do capítulo 16, nós vemos que a partir do versículo 16, nós vemos que tinha uma adivinhadora, uma mulher, uma jovem possessa por um espírito imundo que adivinhava. E ela estava atormentando Paulo, ela estava atormentando Silas no seu ministério, e isso se repetia por muitos dias. Diz o versículo 18 do capítulo 16, isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito imundo: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E, na mesma hora, o espírito saiu. Primeiro ponto que nós vemos aqui, Paulo, assim como outros homens de Deus, não paravam, podia se levantar espírito imundo, e nós vamos ver aqui que podia se levantar adversidades severas, mas eles não paravam. Quando você lê Filemon, por exemplo, mesmo em algemas, mesmo em cadeias, Paulo continua pregando, gera um filho na fé, Onésimo. Será que temos fugido? Será que temos sido homens, mulheres, com uma tendência ao medo e se prostrar ao medo? Medo todos nós passamos, mas uma tendência à timidez. E Paulo, ele usa a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela, e na mesma hora o espírito saiu. A autoridade de Jesus sobre o espírito imundo, sobre toda e qualquer circunstância, sobre as enfermidades. Jesus tem toda a autoridade, Jesus assim nos ensinou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que o que acontece? Por libertar essa mulher, como ela adivinhava, tinha homens que se aproveitavam dessa situação de vulnerabilidade dela, essa situação da escravidão dela, essa situação que ela era possessa e ganhavam dinheiro em cima dela. Em vez de se alegrarem porque uma vida foi liberta, o que eles vão fazer? Vão perseguir Paulo, vão perseguir Silas, vão açoitá-los, vão mobilizar o povo,
vão açoitar eles e vão prender eles. Diz o versículo 22, então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Olha a situação que Paulo e Silas estavam por cumprir o ídolo do Senhor, por libertar no nome de Jesus uma jovem que estava possessa. Eles foram açoitados. Isso dói, deixa marcas, deixa feridas, deixa chagas, hematomas. Não foi um açoite, muitos açoites. Foram açoitados com varas. E depois de muitos açoites, foram lançados na prisão, e não em qualquer lugar na prisão. A ordem dada para o carcereiro foi a seguinte: olha, está sobre a sua responsabilidade, guarde com toda a segurança. Se fugir, quem vai pagar com a vida é você. É mais ou menos isso. O que o carcereiro faz? Opa, vou botar eles lá no lugar mais seguro. Diz aqui que colocou no cárcere interior. E para que não tivessem, mesmo no cárcere interior, mesmo que não tivessem nenhuma chance de escape, prenderam os pés deles no tronco. Lugar provavelmente escuro, fétido, lugar provavelmente cheio de insalubridades, sem saneamento básico nenhum, lugar que era dado para os traidores, para os malfeitores, enfim. Mas por libertar uma jovem, eles estavam ali. Pés nos troncos, açoites, cárcere interior. E mais uma vez eu trago aqui a pergunta: que homem, que mulher nós somos? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque a história não acabou aqui. Nós conhecemos que por volta da meia-noite, diz o versículo 25, o que eles fizeram? Murmuravam, questionavam, faziam um biquinho? Não. Por volta da meia-noite, diz o versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Será que nós somos homens e mulheres que só oramos, só louvamos quando as condições são boas? Vem uma tempestade, vem uma adversidade, vem um gigante afrontando, e você para de orar, você para de louvar, você para de buscar. Paulo e Silas, com dores, com hematomas, feridas expostas. Vamos continuar a leitura depois. Feridas que precisavam ser tratadas, lavadas, saradas. Mesmo assim, pés no tronco. Meu amado irmão, que situação. Eles, meia-noite, estão orando e louvando ao Senhor, independentemente da circunstância que você estiver, seja homem, seja mulher de Deus, que ora, que louva ao Senhor, que não falta nos seus lábios um cântico ao Senhor. Só que é interessante que essa história nós conhecemos, com certeza já ouvimos muitas pregações, louvores, só que o versículo 26, diz que quando eles estavam orando, quando eles estavam louvando, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não foram apenas as correntes de Paulo e Silas. Todos que estavam em volta deles foram libertos.
estavam observando, talvez alguns até olhando, estão doidos, apanharam demais, estão louvando, estão orando, meia-noite. Mas, meu amado irmão, quando Deus manda a bênção, todos que estão ao seu lado, vai ter cadeia, vai ter algema, vai ter terremoto, vai ter Deus enviando o anjo, muitos ao seu lado, ainda que não acreditem, Deus vai estar abençoando através da sua vida, você é canal. E conhecemos essa história, ele diz aqui, veio esse terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, daqui a pouco está todo mundo livre do tronco, das algemas, das cadeias, tudo escuro, ou pouca luminosidade. Aí o carcereiro, diz o versículo 27, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, ele acorda, terremoto, e quando ele vai ver, está tudo aberto. Quando ele vai ver, as portas da prisão foram abertas. E pesava sobre ele a responsabilidade dessas vidas, principalmente de Paulo e Silas. Tinha acabado de receber nesse dia a ordem para, olha, está contigo. E é interessante, quando ele viu tudo aberto, a primeira coisa que um carcereiro, ou nós mesmos pensaríamos, é que os presos teriam fugido. Porém, Paulo e Silas nos dão uma das mais belas lições. Homem, mulher, como nós fugiremos? Bora, vamos, é a nossa oportunidade, Deus abriu as portas, vamos correr. De repente eu seria um dos primeiros, não sei. Porque se você ficasse ali, o que estaria por vir, nós não sabemos. Poderia vir um julgamento, poderia vir mais açoites, poderia vir crucificação, poderia vir tantas outras coisas, apedrejamento. Então era a oportunidade que eles teriam de fugir. Olha, somos presos, talvez alguns até falaram, olha, vamos, que isso, você vai ser açoitado, vamos, é a oportunidade, as portas se abriram. Cuidado, olha, Deus já abriu a porta, vai passando por ela, cuidado. Quando Deus abre a porta, você não tem dúvida no seu coração. Não é toda porta que é aberta na sua frente, não é toda profecia que é falada na sua frente, que é de Deus. Eles continuaram ali. Diz o versículo 27, o carcereiro, ele puxa a espada, ele ia se matar, ele ia se suicidar, porque pensou que os presos tinham fugido. Homens como nós fugiríamos? Se tivessem fugido, muitas coisas, muitas bênçãos não teriam acontecido. Ainda não era o momento de sair da prisão. Quem está entendendo? Meu amado irmão, não era ainda o momento. Pode parecer que a porta está aberta, pode parecer que a direção está dada, mas às vezes ainda não era o momento. Precisamos estar sensíveis para seguir a direção de Deus. Vamos lá, Paulo, olha, Deus já abriu a porta, já mandou o terremoto, vamos, fica aqui. Ainda não vamos. E quando aquele homem, esse carcereiro, ele ia se matar, Paulo, ele grita bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Não temeram o que poderia acontecer, não fugiram, não ficaram, olha, vamos ficar aqui, vamos embora, amanhã a gente vai ser condenado, a gente vai ser açoitado, a gente vai ser apedrejado, a gente vai ser crucificado. Continuaram ali porque Deus ainda tinha um propósito muito grande ali. Então não saia querendo atropelar as coisas. Não saia querendo fazer as coisas de acordo com o que você está vendo. Porque o carcereiro, ele queria tirar a sua própria vida pelo que ele viu, pelo que ele achou, pelo que ele pensou, o que seria algo normal. O preso, e vários presos, muitos presos, tudo aberto, carcereiro tirando sonequinha, cenário perfeito para a fuga, precisava nem de cena de filme, que vão lá resgatar o preso, não,
tudo perfeito, olha, sem algemas, sem pé no tronco, só pegar e sair. Então a nossa lógica, a nossa visão seria que os presos teriam fugido, mas eles continuaram ali. Será que açoites, perseguições, pedras, ameaças têm feito a gente fugir? Às vezes você está com um alvo, uma meta, um propósito, às vezes as coisas não estão dando muito certo e daqui a pouco você quer fugir. Eu trago essa reflexão nessa noite. Homem como eu, mulher como eu, fugiria? Aqui foi a circunstância de uma prisão que foi aberta para presos, dentre os quais Paulo e Silas. Mas eu trago também a reflexão de um homem que nos dá um dos mais belos exemplos de liderança e que profetizaram para ele algo a fazer que não vinha de Deus. E eu convido você a abrir, deixa aqui marcado, já voltaremos para cá, Neemias capítulo 6, versículo 10. Vamos agora ao contexto do Antigo Testamento. Neemias, Esdras, Neemias e Ester. Neemias, capítulo 6, o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Neemias nos dá um dos mais belos exemplos de estar sensível a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Neemias 6:10. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Neemias, ele retorna para Jerusalém, era copeiro do rei, lá na Babilônia, mas quando ele sabe que o povo estava sofrendo, quando ele sabe aquela situação toda, ele volta para Jerusalém e coloca o propósito no coração de reerguer os muros. E quando começa a reerguer os muros, estou apenas resumindo a história, muitos adversários se levantaram, principalmente Sambalate e Tobias, tentaram fazer de tudo para ele parar, zombavam, escarneciam. Quando viu que nada disso deu certo, começaram a guerrear contra eles. Quando viram que a guerra não deu certo, subornaram um falso profeta. Agora ele vai cair nessa. Ele é temente a Deus, ele ama a Deus, ele obedece a Deus, ele é homem de oração. Cuidado. Diz aqui que quando ele vai à casa de Semaías, ele vai ouvir uma profecia falsa. Vão falar para ele: olha, vamos nos encontrar lá na casa de Deus, vamos nos encontrar lá no templo, vamos fechar as portas que vão te matar, vão tentar contra a tua vida. Aí ele dá uma resposta, de noite virão aqui, ele dá uma resposta, meu amado irmão, surpreendente. Homem como eu fugiria. Homem como eu, vou ouvir a voz que está dizendo para fazer algo que eu não posso fazer? Vou ouvir a voz que diz para eu ir contra a palavra de Deus?
Esteja atento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos caem, muitos perdem a reputação, muitos são amedrontados, muitos caem, estavam de pé, caiu é porque estava de pé, porque não vigiaram. Então cuidado, não é qualquer palavra, não é qualquer profecia, a Bíblia diz para julgar, se for de Deus vai acontecer, só que olha o contexto, ele vai nos ensinar, homem como eu fugiria, homem como eu vou entrar no templo, que não era para entrar, somente no templo podiam entrar, ali os que estavam preparados, escolhidos para isso, os sacerdotes. Vou entrar no templo, para salvar, de maneira nenhuma entrarei. Mais uma vez eu pergunto nessa noite, que homens somos nós? Que mulheres somos nós? Que fogem? Que ouvem uma voz errada e não consulta a Deus? Ele vai dizer, eu percebi que não era Deus quem o tinha enviado. Sensibilidade espiritual. Meu desejo nessa noite é que você seja uma mulher de Deus, você seja um homem de Deus. Que ainda que venham falando em nome de Deus, você vai ter alicerce, você vai ter raiz, você tem intimidade com o Senhor, e você vai falar, isso não é de Deus para a minha vida. Que homens somos, que mulheres somos, que sejamos homens de Deus, mulheres de Deus. E ele vai dizer aqui, olha, eu percebi, não era Deus. Tem momentos que é Deus. Tem momentos que não é Deus. Eu já vi muito isso. Já vi muitas falsas profecias. Mas também já vi muitas profecias verdadeiras. Deus falando de uma maneira clara, linda, suave, respondendo, confirmando, direcionando, falando, eu sou Deus, sou o Senhor que estou falando contigo. Mas tem momentos que precisamos não ceder à emoção, que ele estava num momento de ameaça constante. A todo tempo tentavam fazer ele parar. Aí conhecemos, aqui o capítulo 6, planos contra Neemias, tentaram fazer até emboscada, chama Neemias, aí quem sabe qual a resposta dele? Não vou porque estou fazendo uma grande obra. Tentaram chamar ele várias vezes, e ele dava a mesma resposta, vou não, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Tinha uma emboscada, Sanbalate e Tobias, e outros. Mas então aqui ele nos ensina, cuidado, muitas vezes vêm palavras contrárias, palavras erradas, querendo fazer com que você desagrade a Deus, querendo fazer com que venhamos sair dessa trajetória correta. Eu louvo a Deus, porque Neemias lá na frente ele vai declarar, aos 52 dias o muro foi construído, o inimigo, o adversário foi humilhado. Ele não parou, ele teve sensibilidade, ele nos traz essa reflexão, homem como eu vou fugir? Como aí? Que palavra é essa? Que profecia é essa? E nós? Você sai ouvindo, obedecendo qualquer voz que tu escuta? Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa pedir ao Senhor sensibilidade, que você possa meditar cada vez mais na sua palavra e ouvir a sua palavra, conhecer a sua palavra. Por isso que ele vai dizer aqui, que eu viesse a pecar, mas homem como eu, ele declara, não vou fugir. Uma palavra que, olha, vão te matar, foge, vai, se esconde lá no templo. Calma aí. Primeiro, homem como eu fugiria. Segundo, homem como eu vou fazer o que desagrada a Deus. Fica essa reflexão. Ou seja, foram pagos, esse falso profeta foi pago para que ele viesse a pecar, ter medo, para que pudessem atacar a sua reputação e afrontar. E certamente ele teria problemas se ele ouvisse essa voz. Voltando para Atos, capítulo 16.
O versículo 27. O carcereiro despertou do sono, viu as portas abertas daquela prisão, puxou a espada e ia se suicidar. Pensou que os presos tinham fugido. Homem como Paulo, homem como Silas, será que fogem das suas responsabilidades? Será que fogem por causa de ameaça de açoites, de prisão, de algema? E hoje, como tem crente fugindo? Como tem servo de Deus que não tem se preparado, está querendo viver de uma maneira qualquer? Meu amado irmão, não é para fugir, porque quem prometeu garante. Quem prometeu garante, ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Por isso que nós vemos aqui, ninguém fugiu, muito menos aqueles que foram açoitados. Paulo fica ali, e Paulo ele grita bem alto para o carcereiro. Alguém que poderia já pegar, opa, calma aí, vou salvar minha vida, vem cá Paulo, vem cá, você prende, ó. Aconteceu, mas um eu segurei, poderia, mas não, ele vai para o carcereiro, aquele que poderia, né, trancá-lo novamente, ele colocá-lo novamente no tronco. Paulo vai salvar a vida dele. Paulo vai falar para ele, olha, não faça nenhum mal para você, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Fale assim comigo, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Não seja um homem que foge, não seja uma mulher que foge, seja alguém que ainda que reconheça, né, a falha, as limitações, somos fracos, mas no Senhor a fraqueza se torna força. O fraco pode dizer, forte sou, porque você tem um que luta por você, você tem um que cuida de você, então não precisa fugir. Uma coisa é seguir a direção de Deus para um outro lugar, mas isso não é fugir. Ainda tinha algo a acontecer ali naquela cadeia, naquela prisão. Provavelmente a primeira coisa que a gente queria sair daquele lugar, escuro, fétido, enfim, condições terríveis, prisão, açoites, algemas, tronco. Mesmo com essa, entre aspas, oportunidade, eles declaram, estamos todos aqui. Esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Não tema açoite, não tema adversidade, não tema apedrejamento, não tema as ameaças. Meu amado irmão, tema, Jesus nos ensina isso, tema a Deus. Não tema o homem, que depois que mata não pode fazer mais nada. Tema a Deus, que depois que o homem morre pode lançar no céu ou no inferno. Tema ao Senhor. Está na prisão, ore. Está doendo, as feridas estão doendo, o hematoma, você não consegue, não tinha travesseiro, não tinha colchonete, era chão, era tronco. No respirar devia vir a dor. Você respira, mexe, açoites, mas eles estão louvando, estão adorando a Deus. Mais perto quero estar, né? Quem conhece esse louvor tão lindo, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. A preocupação deles era estar aonde Deus quer que nós estejamos. Ainda não era o momento de sair da prisão, poderia sair correndo, foge todo mundo, mas não foi isso que eles fizeram. Eles declaram, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Não estou preocupado com o que vai ter de ameaça, com o que vai ter pode ver apedrejamento, não estou preocupado. O que eu vou lá na frente é declarar para esse carcereiro que você e sua casa servirão ao Senhor. Ele vai dizer, olha, o carcereiro, né, tendo pedido uma luz, entrou correndo, entrou trêmulo, se prostrou diante de Paulo e de Silas, diz o versículo 30, depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse carcereiro entendeu que o que importa para Paulo não é as coisas dessa vida. Se colocamos a nossa esperança nas coisas dessa vida, Paulo ensina,
Miserável homem que sou. O lucro é viver para Cristo. Morrer aqui é lucro. Mas viver para Cristo que é o importante. Ele não fugiu porque tinha uma vida ainda ali a ser alcançada. E meu amado irmão, não fica preocupado. Se necessário for, se você voltar um pouquinho antes, Pedro vai para a prisão, aí havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro, ele é livre da prisão, como? Deus envia um anjo. Só voltar alguns capítulos. Se trancassem tudo de novo, meu amado irmão, se for da vontade de Deus, Deus vai enviar o anjo das trevas naquela cadeia, a luz vai reinar, as trevas vão ser dissipadas, a história muda, Deus está no controle de todas as coisas. A preocupação era a vida desse homem. Paulo declara, estamos todos aqui, homem como eu não foge não, homem como eu não tem medo de açoite, homem, eu fui chamado por Deus, eu antes perseguia e agora eu sou um pregador do evangelho. E Paulo vai dizer, olha, e esse homem, esse carcereiro pergunta, porque ele entendeu, olha, poderiam ter fugido, não fugiu, poderiam estar longe daqui, mas não estão, estão aqui dentro da prisão. Aí ele vai entender que o que importa é a salvação. A pergunta desse carcereiro, que devo fazer para que seja salvo? E aí você conhece a resposta. Paulo ele diz, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não apenas você, mas você e toda a sua casa. Se eles tivessem fugido da prisão, vamos ver as consequências. Vou trazer apenas algumas. Se eles tivessem fugido, por isso tome cuidado. Não tome qualquer direção que não seja a direção de Deus. Davi fica um tempo fugindo, cavernas, desertos. Daniel fica preso com leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego fica preso naquela fornalha ardente. Mas todos eles estiveram com Deus. Em nenhum momento Deus vai te abandonar. Então não sai correndo. Não sai, meu amado irmão, a bênção vai chegar na hora certa, a hora de sair dessa prisão vai chegar na hora certa. Se você ainda não está conseguindo sair dessa prisão, é porque Deus ainda tem algo muito grande, muito lindo, muito forte para trabalhar na sua vida, no seu coração nesse momento. Se eles tivessem saído da prisão, primeiro, o carcereiro teria se suicidado. Segundo, a casa dele, a família dele não teria sido alcançada. Olha só algumas consequências. Diz aqui, versículo 32, pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. O carcereiro começa a cuidar deles. O carcereiro vai lavar as feridas dele. Olha só que lição, perderia uma das mais lindas lições. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Detalhe, ainda estavam presos. O carcereiro provavelmente morava, né, ali dentro daquela situação, daquela localidade. Eles ainda estavam, eles só vão ser livres a partir do versículo 35. Mas o carcereiro vai e chama a sua família, talvez teria, né, a casa ali do carcereiro ali dentro, próximo. Batismos naquela casa, salvação naquela casa. Todos os membros daquela casa foram batizados por causa de homens que não fugiram. Por causa de homens que não temem, não cedem à fuga, não saem correndo com medo, com timidez, por causa de palavras contrárias, por falsas profecias, por causa de ameaça de açoites, apedrejamento, morte, mas por causa de homens como eles, que cumprem o propósito de Deus. Então a salvação chegou naquela casa, versículo 34, então, levando-os para a sua própria casa,
deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A salvação chega naquela casa, naquela família, a alegria chega naquela vida, porque ele passa a crer em Deus. E se ele tivesse fugido? Viria naquela casa o luto de um homem que se suicida, viria naquela casa tristeza, agora naquela casa está tendo alegria. Meu amado irmão, não seja alguém que foge, recebe em nome de Jesus o fortalecimento, a fé, recebe, vai em nome de Jesus sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você seja alguém covarde, Deus não quer que você seja alguém que venha fugindo, alguém com medo. Deus quer você com ousadia do Espírito Santo de Deus. Aí sim, né? Alegria porque creu em Deus, vai ter alegria na tua casa, vai ter salvação na tua casa. Pastor, ainda dá uma prisão lá em casa, eu sofro, eu não sei, talvez no seu trabalho, talvez na sua mente, eu não sei, mas quando você permanecer na vontade de Deus, não sair correndo por qualquer brecha, porque às vezes Deus prova. Deus abriu, soltou todo mundo, mas eles continuaram ali. Deus muitas vezes está provando. Cuidado, escolha o melhor. E diz o versículo 35: quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Olha só, coitado dos magistrados, sabiam de nada, né? No dia seguinte, quando amanheceu, eles analisaram ali, tá, vamos mandar soltar. Mal sabem eles que poderiam, né, todo mundo ter fugido. Fugido não, né? Deus abriu ali a porta, rasgou as correntes, saiu. Mas Deus é tão bom que agora Deus vai usar os magistrados. Ou seja, tudo isso aconteceu, eles continuaram ali. Somente quando amanheceu é que os magistrados vão falar: olha, podem libertar, né? Aí esse carcereiro vai com alegria dar a notícia. O carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: olha, ordenaram os magistrados que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Quando chegar a hora certa de sair, meu amado irmão, você vai em paz. Você vai em paz. Meu desejo nessa noite é que nós possamos fazer essa reflexão. Homem como eu fugiria? Mulher como eu tem fugido? Fugir dos problemas não vai resolver nada. Ficar, né, se esquivando não vai resolver nada. Que nós possamos buscar em Deus ânimo, força, entendimento, direção e enfrentar isso que tem se levantado. Combater de frente, não com a própria força, mas confiando em Deus, confiando no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza, quando Deus falar, Deus vai mudar, você vai sair dessa prisão, e você não vai sair correndo com medo ofegante de te pegarem, de ser novamente um prisioneiro. Tu vai sair em paz. Porque se eles fogem antes, né, poderia algum soldado lá fora: opa, fugitivo, pega, mata. Como é que se tratavam os fugitivos? Talvez não tivesse uma segunda chance. Cuidado. Nem tudo que está aparecendo às vezes é a direção de Deus. Nem toda palavra, profecia às vezes é falsa. Aliás, nem toda profecia às vezes é a palavra de Deus. Deixa arder no coração. Não precisa ter medo não. Falou, deixa falar. Se for de Deus, vai vir no teu coração. Deus vai confirmar na palavra. Tem que ter medo é de não temer a Deus, de querer sair do problema de qualquer maneira, como fugitivo,
Ao contrário que quando lá na frente Deus quer que você saia em paz. Meu desejo nessa noite é que você faça essa reflexão: que homem eu sou, que mulher eu sou? Homem como eu é homem de fugir ou é homem de ficar aonde Deus quer que eu fique? Pastor, se eu não sair vou ser preso, amanhã vai ter açoite. Meu amado irmão, não fica preocupado com isso não. Estamos todos aqui. Ele pensou que tinham fugido, mas ninguém fugiu, estavam todos ali. Eu fico feliz por você estar na casa de Deus, aonde muitos estão fugindo da casa de Deus, aonde muitos estão fugindo da presença de Deus. Você está aqui na casa de Deus, você está aqui na casa do Senhor. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Somos fracos, é verdade, mas meu amado irmão, tem que se levantar. Tem um que vai te reerguer, tem um que vai pegar você pela tua mão direita, vai firmar teus pés sobre a rocha. Você não é homem para ficar fugindo, não é para fugir como um fugitivo, não é isso que Deus quer para a tua vida, não é sair desse problema de qualquer maneira, não, ficar meio resolvido, não. Você vai sair em paz, você vai sair em paz, com a certeza, com a convicção que a mão de Deus está agindo. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, e que venhamos fazer essa reflexão, Senhor. Que homem, que mulher nós temos sido. Quantas vezes fugimos, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nos escondemos. Ou, ó Deus, para sair desse problema, queremos agarrar qualquer oportunidade. Queremos, ó Deus, sair por qualquer porta para sair do problema. E muitas vezes o Senhor ainda quer que venhamos permanecer, porque tem bênção, tem milagre, tem aprendizado. Que venhamos declarar assim, ó Deus: estamos todos aqui no centro da tua vontade, Senhor. Quer seja guerreando apenas com 300, quer seja, ó Deus, dentro de uma caverna com leões, estamos todos aqui. Quer seja, ó Deus, numa fornalha ardente, quer seja, ó Deus, em momentos, ó Pai, de cárcere, de tronco, mas, ó Deus, queremos estar no centro da tua vontade. Que não venhamos temer o homem, que não venhamos, ó Deus, querer o escape de qualquer maneira. Não vai resolver de nada, não vai, ó Deus, resolver. Não queremos um paliativo, não queremos nada pela metade. Ainda, Deus, que as algemas se quebrando, as portas se abrindo, já seja o teu mover, mas que venhamos esperar o momento certo, fazer como Noé, ao sair da arca, ainda que as águas já tenham minguado, orou, buscou para sair da arca. Não sair, ó Deus, não guiar nossa vida pelos nossos próprios passos. Que venhamos ter essa fé, ser homens, mulheres que não fogem, que, ó Deus, não abaixam a cabeça, que não se entrega, Senhor, e ainda que a circunstância seja mais forte que nós, não é mais forte que o Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, ó Deus, vai trabalhando em nossos corações. Queremos ser assim, homens e mulheres que não fogem, que não tem medo, ó Deus, do que pode fazer o homem, mas que venham temer a Ti. E assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos pela Tua palavra
Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.